Bom dia a todas e a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos à 7ª Semana Municipal da Justiça Restaurativa. Me chamo Franciele Carla Ribeiro, sou graduanda em Direito e voluntária na pesquisa A Efetividade dos Círculos Restaurativos na Central da Infância e Juventude do Programa Caxias da Paz. A Semana da Justiça Restaurativa foi instituída pela Lei Municipal número 7.985, de 24 de setembro de 2015, e visa proporcionar à comunidade um espaço para conscientização, aprendizagem e discussão de uma nova forma de pensar e agir em relação aos crimes e conflitos, e até mesmo para a construção e fortalecimento de relacionamentos por meio dos círculos de construção de paz. Em 2021, chegamos à 7ª edição, reunindo palestrantes renomados em suas respectivas áreas, que abordarão temas atuais e relevantes para o atual momento da justiça restaurativa em Caxias do Sul. Este evento está sendo organizado pela Universidade de Caxias do Sul, área do conhecimento de ciências jurídicas, programa de pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado, e programa de pós-graduação em Psicologia, mestrado profissional, junto com a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social, Diretoria de Proteção Social, Programa Municipal de Pacificação Restaurativa, Caxias da Paz. A pedido da coordenação do evento, irei repassar algumas orientações para o bom andamento do encontro. Solicitamos a todos os participantes que mantenham as câmeras e microfones desligados. Lembramos que apenas o participante previamente inscrito receberá o certificado. Para a captação da presença, será disponibilizado, após a fala dos palestrantes, o link de acesso para o preenchimento do formulário de registro de presença e outro link para a realização da avaliação da atividade. Pedimos que apenas o participante previamente inscrito preencha o formulário de captação de presença. As instruções também serão postadas no chat. Somos gratos pela compreensão e colaboração de todos. Passo a palavra para as coordenadoras do evento, professora doutora Ana Camardello e professora doutora Cláudia Hansel. Bom dia, Ana e Cláudia. Bom dia, Franciele. Bom dia aos nossos convidados, a nossa convidada, doutor Eduardo, doutor Ludimar, doutora Larissa. Bom dia a todos que estão participando conosco em mais uma mesa, que com certeza será um momento muito especial, como tem sido todas as mesas, e uma temática importantíssima para nós podermos pensar os métodos autocompositivos, podermos pensar nas possibilidades, na potência desses métodos, e também nos desafios, porque todas as estratégias, os métodos, sempre têm potencialidades, mas também temos ainda desafios pela frente. Então, sintam-se muito acolhidos no nosso evento. Dá também uma saudação especial à Débora, que é nossa parceira desse evento, ou nós somos parceiros, né? É recíproca essa afirmação. E tem sido muito bom poder compartilhar esses momentos junto com o poder público e desejar uma excelente manhã, que a gente possa fazer belas reflexões, que a gente possa estar construindo novas formas de acesso à justiça. Muito obrigada. Devolvo a palavra para a Prof. Cláudia. Eu só gostaria de ratificar as palavras da Prof. Ana, para não me delongar, né, e cumprimentar, agradecer mais uma vez, né, a presença de todos, e que seja uma manhã gloriosa, com muita aprendizagem. Passo, acho que é para a Fran. Obrigada, Prof. Ana e Prof. Cláudia. Hoje estamos recebendo Rudimar Luiz Broliato, presidente da subseção da OAB-RS em Caxias do Sul, Larissa Eckert Furlan Zanettini, coordenadora da Comissão Especial de Mediação e Práticas Restaurativas da OAB-RS, subseção Caxias do Sul, e Eduardo Sotoriva, mediador judicial em Caxias do Sul e Gravataí, em demandas de saúde, civil,
familiar pelo TJRS, que falarão sobre avanços e desafios dos métodos autocompositivos. Para realizar a mediação, contamos com a presença do professor Clóvis Moacir Macana Ramos, que é juiz de Direito do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, professor da Universidade de Caxias do Sul e coordenador do Sejusc Caxias do Sul. Sejam bem-vindos. Para dar início à mesa, passo a palavra para o professor Clóvis para sua saudação inicial e conduzir o debate. Bom dia, professor Clóvis. Bom dia, Franciele. Eu quero cumprimentar a todos, especialmente a professora Ana, a professora Cláudia, mas eu também não quero me alongar muito, né? Cumprimento a Débora. E agora, então, os nossos palestrantes aqui, convidados, né? O Dr. Rudimar Brogliato, presidente da subseção da OAB de Caxias, a doutora Larissa Zanettini e o Eduardo Sodoriva, né? Que são conciliadores, ela é advogada. O Eduardo trabalha conosco ali no Sejusc, né? O tema de extrema importância, doutor Rudimar, eu vou lhe passar desde logo a palavra, né? Só faço um comentário que eu levo comigo a ordem no coração, né? Porque eu sou filho de advogados, né? Meu pai é advogado, embora agora já não esteja mais por conta da idade e de alguns probleminhas que ele vem enfrentando aí, não está mais advogando, mas a minha mãe era advogada, falecida, meu irmão mais velho, José, também é advogado, né? Meu irmão mais novo é advogado, né? Minha esposa é advogada, então a gente tem uma família, meu filho mais velho também é procurador do Estado, então é uma família toda né, ligada à OAB, né? E eu levo comigo também minha carteirinha da ordem ainda lá guardada, número 19164, né? Então eu tenho comigo, assim, eu tenho para com a OAB um grande carinho, assim, em função dessa ligação familiar com todos os membros da minha família, assim, da minha origem, né? Que venho lá de uma família de advogados. Então, eu gostaria, então, de passar a palavra para o Dr. Rudimar. Depois, são questões institucionais que nos importam muito, né, no que diz respeito à ligação entre Sejusc, a Justiça Restaurativa e a OAB, né? Então, acho que é importantíssima a sua fala, né? Seja bem-vindo e nós estamos aqui ansiosos para lhe ouvir. Depois, então, na ordem, eu passaria a palavra para a doutora Larissa e para o Eduardo Sotori. Doutor Rudimar, seja bem-vindo, tem a palavra. Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer e cumprimentar inicialmente a prof. Ana Maria Camardello. Estávamos falando antes, né, que a pandemia nos afastou um pouco de eventos presenciais e fazia algum tempinho aí que a gente não tinha mais também mesmo virtual, né? Então, que bom estarmos juntos novamente. E tenho saudades dos eventos presenciais aí que a gente fez principalmente em 2019. Também meus cumprimentos à prof. Cláudia. Tá? Muito obrigado também por vocês estarem disponibilizando e apresentando nesse tema importante também para a vida acadêmica. Meus cumprimentos ao Eduardo Sotoriva, que vai ombrear conosco aqui hoje nesse evento, a minha colega, amiga, coordenadora da nossa comissão de mediação, doutora Larissa Furlan Zanettini, né? Muito obrigado também, Larissa, por estar junto e por todo o trabalho que vocês têm feito na comissão. Também meus cumprimentos à Débora, à Universidade de Caxias do Sul e também à Prefeitura Municipal, né, por estar disponibilizando esse importante evento e colocando, mantendo ele, né, porque às vezes mesmo estando inserido em lei, às vezes tem, como se diz no mundo jurídico, às vezes a lei não pega, né? E aí acabam não acontecendo as coisas. E deixei para cumprimentar por último o Dr. Clóvis, porque essa recíproca ela também é verdadeira em relação à minha pessoa e à sua família, né? Porque eu fui aluno do Dr. Nelson Ramos, fui colega de formatura da Rosane, né? E sempre tive um carinho muito especial aí também pelo Zé Ramos, né, infelizmente falecido precocemente, e por acaso, hoje é quarta-feira, estive ali na Procuradoria do Estado, ali conversando com o Nelson, ali daí nós inclusive estávamos falando do teu pai, né, ali da situação de saúde dele, lá, e estava lembrando dos episódios de quando ele dava aula, né, por ele tinha uma característica de dizer, como ele dava direito empresarial,
né, na época chamado direito comercial. Então ele falava, isso aí aconteceu um fato aí numa empresa, aí foi aí nos anos 50, todo mundo deve lembrar aqui, né? Todo mundo, foi esses dias aí, todo mundo lembra, foi nos anos 50, daí todo mundo ficava se olhando, né? Mas ele é um grande ícone, né, da advocacia caxiense, com certeza, e faço votos aí que ele fique bem, que seja bem de saúde também. Bom, o que eu quero falar aqui é mais uma questão prática, né? Até porque eu não sou um estudioso do tema específico, né? E o envolvimento da ordem ali também acaba dando alguma cultura, vamos dizer assim, mais geral da advocacia e não específica em algum termo, como é feito dentro das comissões. Mas quero dizer assim que eu, na minha vida de advogado, na minha vida profissional, até fora da ordem, eu me acho bastante conciliador, sabe? Meus processos, em geral, acabam, não sai conciliação quando por alguns entraves, tal, mas eu até forço bastante isso, que seja com clientes, tal, e muito antes vamos dizer assim, dessa questão das mediações, das conciliações mais institucionalizadas, né? Eu acho que é um pouco do perfil que eu acabo tendo, tal, e consigo fazer isso. Mas de uma maneira, às vezes, um tanto empírica, né? E muitas vezes acaba também não dando certo. Porque também, e aí acho que todo mundo é patente em todos os eventos que a gente vai desse gênero, que é necessário tu fazer uma mudança de cultura, né? E já se trata disso dentro de uma mudança de cultura, notadamente da cultura jurídica. Então, dentro da academia, que tu teria que ter cadeiras, tu teria que ter ensinamentos ali e tal, que fossem trabalhar melhor as questões da negociação, da autocomposição, dos métodos, né? Mas eu até vou faço um levantamento assim, um pouco mais amplo, que eu acho que até isso não é nem só dentro dos cursos de direito, mas eu acho que falta isso aí um pouco para a sociedade em geral, sabe? De essa nova visão que a gente tem que ter para a vida em sociedade, não só para os processos, essa visão de ser menos litigioso, né, em todas as nossas relações, sejam elas as familiares, nas relações profissionais, de uma maneira geral, ela necessitaria de fazer uma mudança de cultura, do Brasil inteiro, né, uma mudança cultural de toda a sociedade. E isso é necessário por causa que os conflitos, cada vez eles têm ficado mais agressivos por uma série de fatores, né? Não só de política, onde normalmente as pessoas lembram, mas o que existe é que a sociedade e a população tem crescido demais, e isso acaba gerando conflitos, né? Conflitos sociais os mais diversos possíveis. Então, para que não se acabe numa terceira guerra mundial, vamos dizer, sendo fatalístico, né? Mas teria que fazer uma mudança de cultura, seria uma obrigação dos governos, até, sei lá, da ONU, puxar que fosse feita uma mudança da cultura, não para a nossa geração, mas sim que fosse pensar daqui a 50 anos, né? Para ter uma sociedade que seja mais harmônica. Então, esse eu acho que assim, eu faço um primeiro levantamento como um primeiro desafio que cabe a todos nós, né? Então, buscarmos uma paz social através da mediação e nos inserirmos dentro das nossas instituições, ou nós como pessoas físicas mesmo, ou os estudantes que amanhã vão estar na liderança, seja da OAB ou de outras entidades. Então, que pensem nisso, né? Pensem que a gente precisa fazer uma mudança cultural de uma maneira mais ampla, né? Muito mais ampla do que só pensar focar no processo. Porque quando chegou no litígio judicial, tá? Ele às vezes que já está numa situação que ele poderia ter sido evitado, inclusive, antes,
né? Bom, mas além dessa questão um pouco mais geral, quero dizer assim, ó, que os grandes desafios para a advocacia que a gente tem na mediação, também daí ela envolve, não é só uma mudança de cultura, mas ela tem também uma questão de que tu tem que mudar, vamos dizer assim, também uma questão de mudança de postura, né? De postura, como como tu encara o processo, como tu combina, como tu trata com os teus clientes. E isso sempre é difícil de mudar, né? Isso é muito difícil porque tu requer um aprendizado e também vamos dizer assim, tu mesmo te policiar todos os dias, né? Do tipo do que tu fez certo, do que tu fez errado, para tu ir buscando uma nova forma de advogar. Tá? Isso porque a gente tem hoje é pacífico que tu depender, com todo o respeito que eu tenho a todo o sistema jurisdicional, mas hoje em dia ele está cada vez mais difícil de tu ter respostas adequadas, soluções adequadas para os conflitos, né? Seja pelo volume de processo, seja pela complexidade cada vez maior da sociedade, então fica cada vez mais difícil. Então tu precisa buscar essas outras formas, inclusive como maneira de sobrevivência da própria advocacia. E aí também já vai uma segunda reflexão, que na verdade, assim, ó, o advogado que pensar em fazer sua carreira no litígio, ele está, não em muito tempo, fadado ao fracasso. Tá? Porque cada vez está tendo menos espaço para isso, cada vez está ficando mais difícil a advocacia dentro simplesmente no litigioso, por uma série de fatores que não vem aqui tanto ao caso de ficar falando, mas isso tem acontecido e é fato. E dentro dessa nova cultura que o advogado tem que entender, é que também assim que a negociação, tu chegar numa composição, ela demanda mais tempo. Ela demanda mais tempo de atendimento com o teu cliente, ela demanda mais tempo de conversa com a outra parte, mais tempo de conversa com o advogado da outra parte, né, mais tempo para a construção. Então, num primeiro momento, ela te demanda mais tempo para isso. Então, antes que tu previa marcar uma consulta com o cliente, vou pegar ali, vamos dizer assim, uma coisa que é mais corriqueira, por exemplo, uma pensão alimentícia ou mesmo uma reclamatória trabalhista de horas extras, tu faz um atendimento ali de meia hora, tu sai com todas as informações para tu poder fazer o ajuizamento da ação. Tá? Agora, já se tu vai buscar uma composição, tu não pode reservar só meia hora, tu tem que reservar um tempo mais amplo ali para tu ter essa conversa com o teu cliente, tu vai ter que explicar todas as facilidades que tem dentro dos métodos autocompositivos, de todos os benefícios que tu vai conseguir, né, resolvendo essa situação de uma maneira autocompositiva. Só que esse tempo que tu vai ter, vamos dizer assim, ou investir, melhor dizendo assim, inicialmente, tu vai economizar no andar do processo, tá? Porque às vezes o cálculo que tu faz, e aí que eu digo que tem uma mudança de postura, que tu faz aquela vez, não, mas aqui se eu tiver que convencer meu cliente e tal, de negociar tal, eu vou perder muito tempo e não sei. Mas daí tu vai trabalhar no processo 4, 5 anos, daí tu vai somar todo o tempo que tu somou em todo o trâmite do processo, ele dá muito, mas muito mesmo, mais tempo do que se tu tivesse naquele atendimento inicial reservado mais tempo para trabalhar melhor essa questão do teu cliente, né? De fazer com ele, de construir com ele junto aí alternativas para a solução daquele litígio. Então, aí que eu digo que é uma mudança, por exemplo, que tem que ter de postura, que tu tem que entender que vale mais o esforço inicial dentro do processo do que tu ficar anos trabalhando e depois tu vai somar aquele tempo muito mais. E aí tempo é dinheiro, né? Como dizem os administradores, né? Bom, a par disso, a gente tem outras dificuldades que também elas são
mais complexas de resolver, que são aqueles processos que acabam não comportando os métodos autocompositivos, como são aqueles em relação ao poder público em geral, né? Também tem um problema ali dessas grandes empresas que trabalham com ações em bolsas, que eles fazem muito mais uma análise de balanço para decidir se vão fazer composições ou não, né? Quando eles vê lá que o número de ações judiciais lá não está dentro de um patamar e que não incomoda o balanço que vai apresentar para os seus acionistas, então eles também não fazem muito esforço, né, de fazer acordo, não fazem propostas, então isso inviabiliza, e hoje eu estou falando dessas duas situações que envolvem grandes empresas, ações de massas, né, em geral, e poder público envolve aí 70%, aí, cerca dos processos que tramitam na justiça, né? Então, quando tu fala que também os métodos autocompositivos, eles vão melhorar e tal, tu está falando, infelizmente, de uma parcela um tanto pequena dentro do rol de todas as demandas que tem. E isso talvez, mas isso também seria que tem que fazer dentro de uma mudança de uma cultura geral, que não fique limitada só à advocacia, ao corpo jurídico, para tu fazer entender a toda a sociedade da importância disso, né, para uma paz social maior. Por outro lado, também faço daí também aqui uma crítica, Dr. Clóvis, em relação até uma forma que o judiciário, de uma maneira geral, não só o judiciário estadual, mas também tem acontecido isso nos outros do federal, no trabalhista também, que é um pouco, vamos dizer assim, de certa forma, um pouco de descarregar as questões no Sejusc, né? Digo especificamente quanto às audiências ali do 334 de conciliação. Sabe que até quando eu vi a audiência de conciliação, essa forçada, vamos dizer assim, do novo Código de Processo Civil, eu me lembrei da audiência de conciliação que tinha lá no rito sumário, depois virou sumaríssimo, lá do Código de 73, né, se não me engano, no artigo 275, que falava que tinha que ter audiência inicial de conciliação e abrir o prazo de contestação a partir da audiência inicial. E, na verdade, aquilo ali nunca funcionou. O juiz era raríssimo, né, marcar aquela audiência do 275 de conciliação. Dizia, não tenho agenda, ou não vai ter possibilidade de fazer audiência de conciliação, e já marcava prazo ali para fazer a contestação, e tanto que o rito sumário ele acabava se tornando um rito ordinário, né, pela forma, e tanto que acabou meio que desaparecendo, né? E agora, lamentavelmente, está acontecendo a mesma coisa, né? Porque os juízes, assim, têm um despacho ali que tem sido meio padrão até, de não marcar a audiência do 334, dizendo que não tem, que pela matéria não vê possibilidade de conciliação, né? E aí daí depois, então, daí quando vem na contestação, ou quando alguma das partes pedem, aí então vai lá para o Sejusc para fazer. Mas já poderia ter aquela negociação, ter começado lá na audiência do 334, sabe? Já poderia ter aquela audiência de conciliação e aí ter resolvido desde o início, né? Então, esse também eu acho que é uma mudança que teria que ser feito dentro dessa mudança de cultura, que também do judiciário e entender, e aí também vai a autocrítica para a advocacia, que muitos colocam ali, porque foi possibilitado também para a lei ali que não tenha audiência do 334, né? Já colocam lá na audiência, na petição também, que não quer ter audiência. Eu confesso assim, podem buscar e procurar ali nas minhas petições, eu nunca coloco aquela possibilidade ali de não ter audiência do 334, independente da matéria, porque eu acho que é importante tu conversar, e aí tu pode tentar iniciar ali uma resolução do conflito, naquela audiência ali. E ali tu pode definir, pelo menos naquela audiência do 334, ainda que não chegue na composição, tu pode definir junto com a outra parte,
que vamos ampliar aquela conversa e levar, então, para o Sejusc, né? Ou até entre os advogados, buscar ali, ou até para tu entender melhor qual é o sentimento da outra parte, que isso às vezes facilita até mesmo para o andamento ali do processo, até para tu convencer o teu cliente, às vezes, que ele está errado. Então, isso eu acho que seria muito importante, assim, que todos os juízes e todos os advogados também, né, tal, que eles entendessem a importância da audiência conciliatória do 334. Mas, sobretudo, quero dizer também, sem me estender muito, depois a gente pode ampliar o debate, né, que também, dentro dessa mudança de postura que tem que ter, também acho que a gente tem que entender que essas práticas de negociação para atingirmos o objetivo ali dentro de uma conciliação, elas não se fazem assim de forma automática, né? Isso requer uma técnica, requer um aprendizado, requer um treinamento, requer um esforço, né, para tu aprender. Eu me lembro de quando eu fiz minha pós-graduação, que a gente teve uma cadeira lá que era sobre as práticas autocompositivas, e eu tinha um professor lá que era do Rio de Janeiro, que ele dizia que isso aí é que nem andar de bicicleta, né? Tu tem que aprender a andar de bicicleta. Até tu não aprender, tu vai cair, vai bater com os pedais nas canelas, né? Vai assim. Mas depois que tu aprende a andar de bicicleta, daí cada vez tu vai sabendo mais, e passa a ser natural isso. Natural em todas as situações. Tá? E isso, daí eu acho que daí vem a importância da OAB e da nossa comissão de mediação, mas também, da mesma forma, com todo o ambiente acadêmico, que é de a gente fazer e disponibilizar eventos, cursos, palestras sobre as técnicas de negociações, as técnicas dos métodos, de todos os métodos autocompositivos, né, que estão à disposição das partes. A gente já tem feito isso, né, doutora Larissa, através da comissão, a gente tem feito bastante, né, e parabenizo o nome da tua pessoa ali, então todos, até os componentes da comissão, e sabem que eu fui um grande incentivador disso, né, também, ali desde o início da gestão. Mas esse acho que também é um desafio que a gente tem, de manter isso, né, manter esse foco, né, sempre num trabalho ali de buscar o aperfeiçoamento da cultura jurídica num todo, né, de todos os operadores do direito, no fortalecimento do aprendizado, né, do aprendizado básico dos métodos autocompositivos, para a gente ir conseguindo dar as ferramentas para o advogado, porque conseguindo fazer ele entender, dentro dessa mudança de postura que eu falei antes, até que ele não precisa entender, é que ele tem que entender que o método, as ferramentas ali que são à disposição do método compositivo, elas vêm para auxiliar e beneficiar, elas não vêm para tirar o mercado de trabalho do advogado, né? E isso muda a questão, a preocupação com os honorários, que é uma preocupação justa do advogado, né, porque ele tira o pão da sua família ali dos honorários, mas isso é só mudar a postura ali que tu faz em relação ao teu cliente, de tu já deixar acertado isso no contrato de honorários, por exemplo, como que vai ser se tu fizer dentro de uma negociação, ali de uma conciliação, como que vai ficar estabelecido os teus honorários, né? Porque o normal os contratos padrão de honorários, as pessoas fazem lá um valor inicial de entrada e um percentual ao final do ganho de causa. E daí o advogado faz a soma, né, daquele valor inicial, faz o valor lá, os 20%, 15% lá do valor final, e já pensa, eu vou ter ainda a sucumbência lá no final que eu posso ganhar também, né? Então, aquele é a tua estimativa de quanto vai ganhar no processo. Bom, mas tu pode transformar isso dentro
dizendo que, em vez que a sucumbência, ela vai ser distribuída, por exemplo, se tu conseguir uma composição com a outra parte. Então, é só uma questão de tu ajustar no de honorário, deixar claro isso com o cliente, né? Olha, aquele processo que nós iríamos ter ia demorar 5 anos e eu ia ter o resultado lá daqui a 5 anos. Então, também eu posso te trazer ele para nós resolvermos em meses. E dentro desse benefício que nós vamos conseguir dentro de 2 meses, também a gente precisa ter uma remuneração que seja adequada, tal, no caso de a gente conseguir esse êxito e resolver em menos tempo. É tudo uma questão de tu mudar a postura de como tu trabalha com o teu cliente. E isso é uma questão que a gente tem, é o desafio que a ordem tem, de demonstrar isso para o colega advogado, e que já inicia demonstrando para os acadêmicos de direito. Eu acho que a próxima gestão da OAB, né, que a gente também já está em fase de final aqui da nossa gestão, mas o desafio que fica para a ordem também é essa aproximação maior também com a comunidade acadêmica, todas as faculdades, levando isso, né, para a academia do tipo de assim, ó, que tem que mudar a postura que tu trata com o teu cliente. Tá? Inicialmente, seriam essas as minhas considerações. Quero agradecer a atenção de todos e todas. Também fui aberto ali para qualquer colocação, qualquer questionamento. Também passo a palavra para o mediador, então, enfim. Tá bem, então, doutor Rudimar. Olha, foi muito proveitosa a sua fala, gostei muito de lhe ouvir mesmo. E eu acho que a gente tem que conversar mais mesmo, porque às vezes essa falta de diálogo entre Sejusc e a OAB, né, que diz respeito às questões institucionais, elas são, né, elas refletem nesse tipo de problema que o senhor está relatando aí, que às vezes não chegam ao nosso conhecimento. Às vezes, eu já tive discutindo lá com o Eduardo, com a Larissa, com o pessoal do Sejusc, por que houve baixa de ingresso de remessas de processo, né, Eduardo? Baixou a remessa de processo. A gente não se dá conta de que é justamente por isso, porque lá alguns colegas não estão mandando, porque os advogados não estão mais pedindo, ou porque resolveram achar que ordinalizando os procedimentos como era no Código de Processo Civil anterior, né, ou como se fazia lá no CPC anterior, deixando de lado aquelas audiências do 275 e agora deixando de lado as do 334, né, parece que isso aí ou jogando lá para frente, né, doutor Rudimar? Na verdade, você está jogando lá para frente, né? Aquilo que deveria acontecer no início, né? E que deveria ser feito justamente para alguém que é treinado para isso, né? O juiz não recebe esse treinamento. Eu, enquanto Larissa e Eduardo, só me desculpe, eu não queria perder essa oportunidade, mas enquanto eu, né, fui juiz corregedor, eu organizei um curso de preparação para juízes, né, em técnicas em métodos autocompositivos. E aí eu tinha vagas para 100 juízes e a gente teve um curso com 100% de frequência, porque eles mesmos se autoconvocaram, né? Ou seja, só veio para o curso quem tinha interesse em fazer o curso. E isso é a melhor chave, né, para te ter sucesso em qualquer curso que tu faça. Se deixar a pessoa se convocar, esse eu tenho interesse. Até o Leoberto participou do curso naquela ocasião, né? Então, acho que esse preparo o juiz tem que ter, sim, mas ele tem que ter para ter um conhecimento superficial sobre as coisas, eu acho, né? Porque o juiz tem, a função dele é outra ali dentro do processo, né? E eu acho que quem tem mesmo esse preparo são os conciliadores, os mediadores, eles têm a técnica, eles têm o conhecimento, se não é atividade, como diz o doutor Marcos, tu não consegue sair andando de bicicleta sem nunca ter andado, né? Tem um aprendizado por trás disso e a gente tem que ir se preparando e se qualificando para exercício dessa tarefa, né? Como eu digo, quando eu preciso do trabalho do psicólogo, eu como juiz, eu não preciso fazer um curso de psicologia para me falar do serviço de um psicólogo. O que eu faço? Eu vou buscar o parecer de um psicólogo, né? E assim é na conciliação e na mediação. Quando eu preciso de uma conciliação na mediação, eu tenho que me servir de conciliadores e mediadores treinados, né, para esse fim. E parece que as pessoas às vezes não compreendem muito bem isso. Por que o processo foi para ser justo? Às vezes a gente ouve essa reclamação, doutor Rudimar. Vem coisas que eu mato no peito ali, eu não mando para a OAB, porque eu tenho a mania de não fazer representação em nome do advogado. Em nome do conciliador ou do mediador. Eu tenho essa mania de não fazer isso. Ele disse, não, se tu te sentisse ofendido, então vai lá e faz tua representação, porque eu não vou usar a minha mão para fazer uma coisa que talvez não seja exatamente aquilo que tu queira, ou que constou ali numa ata, porque o mediador se sentiu ofendido. Bom, se sentiu ofendido, se sentiu injuriado por alguma razão, né?
ele mesmo é que tem que fazer a sua, né? Não sou eu que vou substituir a parte para fazer essas questões. Então, acho que a gente tem que conversar mais mesmo, né? Para os juízes, especialmente, eu acho que isso aí, essa crítica eu recebo com bastante bom, eu acho que é de ótimo tom, sabe, ouvir isso. A gente tem que ouvir. Se a gente não ouve, a gente acha que as coisas estão andando às mil maravilhas e as coisas estão acontecendo erradas ali dentro da nossa própria casa, né? Certo, então, desculpa eu ter me estendido demais, Larissa, a gente está, né, ansioso para te ouvir aqui. Eu vou te passar a palavra, então. Larissa, tens a palavra. Muito obrigada, bom dia a todos e todas, que bom ver tantos rostinhos conhecidos aqui, e estamos entre amigos, entre parceiros, né? Agradeço primeiramente o convite da Débora Schmidt para integrar essa manhã aí, né? Conversando com você sobre os métodos autocompositivos, um tema que para mim é muito caro. Eu sou uma apaixonada pela mediação e pelos métodos no geral, mas, né, sendo bem honesta, que o meu carro-chefe, o meu dia a dia é muito mais com a mediação. E agradeço também as professoras Ana e Cláudia, que estão sempre aí incentivando esses eventos em prol dos alunos, o que é muito importante, né, para que a gente possa efetivamente disseminar esses métodos. Nada melhor do que começar pela academia, né? Então, muito obrigada também pela presença de todos, do Dr. Clóvis, que é o nosso parceiro, agora coordenador do Sejusc, que abraçou, né, de uma forma muito, com muita paixão também e disposição em nos auxiliar, né? O Dr. Rudimar, que sempre incansável apoiador de todas as nossas ideias, né, enquanto comissão de mediação, esteve inclusive em lives, né, fazendo o papel do advogado e trazendo dúvidas, questionamentos, então sempre realmente nos incentivou muito nessa disseminação. Sou muito grata a vocês todos por isso. E ao colega Eduardo, que também, né, somos colegas em Caxias, em Gravataí, e auxiliando aí também dentro do judiciário. E todos os outros aqui também, muitas pessoas conhecidas, queridas, né? Obrigada pela presença. E também, né, claro, a UX, a Prefeitura de Caxias, ao Caxias da Paz, qual também sou muito honrada de fazer parte do Conselho Gestor, representando também a Ordem. E bem, esse tema, né, a ideia, assim, é a gente conversar sobre avanços e desafios, e aí, logo que me veio esse convite, eu fiz uma linha do tempo, assim, né, passou pela minha cabeça e queria compartilhar com vocês para a gente realmente ver na prática como que está evoluindo, né? E levando em conta que a resolução 125 é lá de 2010, muita coisa aconteceu, mas a partir do ano ali anterior à pandemia, 2019, em que muitos movimentos foram feitos, né, desde o nossa primeira mostra de métodos autocompositivos, ainda com o Dr. Sérgio, enquanto coordenador do Sejusc, em parceria com a OAB, um evento promovido pela OAB, pelo Judiciário, que contou com muitas pessoas, tanto as professoras, né, os alunos também da UX e outras instituições que puderam expor seus trabalhos, ouvir, participar como ouvintes das palestras que a gente conseguiu trazer pessoas importantes da área da mediação e também da justiça restaurativa. Então, foi um evento que nós sentimos que veio um público diversificado, né, entre estudantes, advogados, nós tivemos também promotores de MP, Defensoria Pública, que também se fez presente, então foi um evento muito importante para nós, enquanto comissão de mediação, enquanto sociedade, por estar disseminando esses métodos, né? E até mesmo para as pessoas que não eram da área do direito, também foi um evento aberto à comunidade em geral, porque sim, nós precisamos disseminar por todos os lados, né?
essa é uma cultura de paz, é algo que vem para somar, é um exercício de cidadania, né, que a gente está proporcionando que as pessoas possam vir a resolver os seus conflitos com o auxílio de pessoas que são experientes e possuem técnicas para auxiliar nisso, né, e muita gente fala, o Dr. Rudimar falou muito bem da questão da mudança de cultura, e com certeza um grande desafio nosso, e vem sendo, né, a cada ano, nós, enquanto comissão, percebemos que nos eventos que nós preparávamos, vinham sempre os mesmos advogados, aqueles simpatizantes, né, e nós começamos até esse ano pensando como é que a gente vai conseguir fazer para que novos advogados, né, novos no sentido de que ainda não são adeptos, ainda não são simpatizantes aos métodos, possam vir a conhecer, né? Então, a nossa comissão esse ano, ela não fez tantos eventos quanto costumávamos, não só em razão da pandemia, mas porque a gente esse ano se dedicou muito em pensar internamente em como a gente pode estar trazendo mais advogados para conhecer a mediação. Eu, enquanto coordenadora da comissão, enquanto também mediadora judicial, recebia, né, muitas críticas de advogados, tanto pela questão da remuneração, que, né, ficou um pouco, foi bastante desafiadora para nós esse ano, porque teve regulamento, teve ato, tem resolução, então, para o advogado, isso tudo não foi muito bem digerido, então, esse desconhecimento causou, né, eu diria que um olhar não muito simpático a esses métodos, e eu acho que esse é um dos nossos grandes desafios, né, de conseguir trazer isso de uma forma mais efetiva e organizada, para que entendam como é que agora a situação ficou, né, e eu acho que queria começar pela linha do tempo, mas acabei iniciando essa fala dos desafios. Acho que a gente veio esse ano com alguns movimentos do próprio tribunal que estão nos auxiliando, né, a poder construir tanto essa questão de remuneração, casos de AJG, que é sempre uma preocupação, né. Então, para seguir aqui a minha linha de raciocínio, a minha linha do tempo, né, depois dessa amostra de métodos autocompositivos, nós tivemos também uma resolução, ainda em 2019, a 1266 da Comag, que o tribunal permitiu o credenciamento de câmaras privadas, né, para ser um braço do Sejusc, para poder auxiliar nos atendimentos e também no número de demandas que vinham cada vez aumentando. Aí veio a questão da regionalização, né, que Caxias do Sul abraçou isso com bastante vigor. Hoje não sei bem certo o número, quantas comarcas, eu nunca sei se são 14, se são 19, acho que em torno disso, né, Eduardo? Se quiseres referir. Não, são 13 atualmente. Eu estava com 14, 13, Então, é realmente um número muito grande de comarcas em que a gente aqui em Caxias conseguiu abraçar, e isso graças, né, ao Dr. Clóvis e a todo o corpo do Sejusc, né, todos os profissionais envolvidos, os mediadores, os estagiários, todas as pessoas que se dedicaram ali para conseguir organizar pautas. E isso tudo em meio à pandemia, né? Porque 2020 veio a pandemia, os processos pararam, as audiências foram suspensas, até que a gente conseguiu, eu não me lembro também se foi maio ou junho, retomar as sessões virtuais, e assim seguimos até hoje, né? E para nós também foi um grande desafio. Como é que a gente vai proporcionar um ambiente seguro, um ambiente acolhedor, um ambiente em que as pessoas vão sentir
né? A gente sentiu muita falta inicialmente do olho no olho, da questão do acolhimento, mas eu, por experiência própria, posso dizer que percebi muitas vantagens também. Fran, Lenz e Maio. Eu estava com Maio na cabeça, eu acho que a Débora comentou julho, eu fiquei um pouco em dúvida, mas obrigada, Fran. Foi maio mesmo que nós iniciamos as sessões virtuais, e aí estamos até hoje, né? E eu percebi, eu tinha uma certa resistência em relação ao virtual, mas eu percebi que tivemos muito sucesso também no virtual. Percebi também advogados que depois vieram confidenciar, né, que nos casos familiares, principalmente, onde o litígio era muito acirrado, o ex-casal se sentia até mais confortável por não estar na presença do outro, né, do ex-parceiro. Então, isso possibilitou que eles pudessem falar, né, trazer todas as questões e sem o medo e se sentir mal por estar ali na presença, né, lado a lado, como a gente fazia no presencial inicialmente. Então, que bom, oportunizou também que pessoas de outras cidades, né, que estavam em outros estados, pudessem participar também. O que eu notei, algo que acho que nós precisamos ainda melhorar e pensar juntos, é a questão da Defensoria Pública, que infelizmente acabou muitas vezes não conseguindo estar presente nas sessões de mediação, colocando, né, os seus assistidos ali numa situação um pouco difícil, porque pela lei, né, o mediador, ele, embora tenha formação jurídica, ele não pode passar, né, orientações jurídicas para os mediandos. Então, esse é um assunto que nós precisamos pensar com muito carinho para ver como nós vamos resolver, para que os mediandos possam se sentir seguros, porque, sim, na minha opinião, o profissional da advocacia, ele é extremamente importante ele passa segurança jurídica para o seu cliente, né? Ele é a pessoa de plena confiança do seu cliente, enquanto o mediador é um estranho que ele está conhecendo ali naquele momento, e o mediador não tem esse papel de dar orientações jurídicas, né? E inclusive tem essa vedação. Então, é muito importante que sim, que as pessoas sejam orientadas pelos procuradores nas sessões de mediação. Eu acho isso fundamental e nós precisamos explorar isso também e ver de que forma podemos solucionar a questão da defensoria. Enquanto comissão também nós começamos a pensar, será que chamaríamos dativos? Não sei, vamos ter que pensar em alguma solução para não prejudicar as sessões, né, pela ausência da Defensoria Pública também. Deixa eu ver aqui os comentários. Doutor Rudimar, bem lembrado, é importante. E a Fran, Lenz, fomos vanguarda nas mediações virtuais e na regionalização. Essa última foi ideia do Dr. Sérgio, nosso parceiro, encampada pelo professor Clóvis, que é um apoiador, um divulgador da mediação e conciliação. Uma excelente aquisição da família Sejusc Caxias. Estou plenamente de acordo, Fran. Muito obrigada pelo teu comentário. E então, são esses, assim, alguns desafios. Mas tivemos muitos ganhos, né? A questão do pré-processo, que aumentou bastante o número de experiências dentro da mediação e da conciliação, a questão da mediação empresarial, que o tribunal capacitou alguns profissionais para atuarem nesse ramo específico. E esse ano, em 2021, ali em setembro, tivemos o ato 47 de 2021,
prevendo a remuneração dos mediadores judiciais também nos casos de AJG, o que para os mediadores judiciais foi um ganho, né? Tendo em vista que nos casos de AJG, todo aquele trabalho do mediador não era reconhecido, porque não tinha uma remuneração importante, e isso eu digo que é interessante que a gente possa pensar em cada vez mais melhorar, porque o papel do mediador é fundamental, é uma pessoa que está buscando, né, a todo momento se qualificar, melhorar, não só porque ele é um apaixonado pela causa, mas ele percebe que o papel dele enquanto facilitador de diálogo, enquanto negociador ali, auxiliando as pessoas, é muito importante, né, para que possam chegar num bom acordo, num acordo que seja satisfatório para todos, e um acordo que seja efetivo, né. Deixa eu ver que teve mais algum comentário aqui. Sejusc Gravataí, acho que o Leandro, nosso querido Leandro lá de Gravataí, está aqui nos prestigiando. Muito bem observada essa questão da Defensoria Pública. Acredito possa ser considerada uma nova onda renovatória do acesso à justiça, a necessidade da inclusão digital. Perfeita colocação. Muito obrigada pelo comentário, Leandro. Então, esse ato remuneratório teve essa previsão em relação à JG, também fala em depósito prévio dos honorários, porque esse é um outro problema, né, para os mediadores, no momento em que eles fazem o seu trabalho, às vezes mais do que 2 horas, né, remarcam as audiências, tem inúmeras continuações, e ao final não recebem os seus honorários. Então, acho que o fato de ter o depósito prévio vai auxiliar muito nessa questão de ter essa valorização do mediador. Mas ainda temos muito a melhorar, né? Nós temos uma resolução das câmaras privadas prevendo um tipo de remuneração, nós temos um ato prevendo outro tipo de remuneração para mediadores judiciais, e isso é difícil porque acaba, tanto para o mediador quanto para o advogado, fica um pouco numa saia justa, e agora, né? Qual vai ser aplicado nesse caso, ou até para dar efetividade às câmaras privadas que foram credenciadas pelo tribunal, para serem um braço do Sejusc, que poderem abraçar também um grande número de processos, mas eu vejo que nós estamos evoluindo, né? Inicialmente tinham 3 câmaras privadas lá em 2019, 2020. Eu, inclusive, tive a minha câmara credenciada, e hoje, 2021, já temos, acho que quase 20 câmaras credenciadas ao Tribunal de Justiça, e que estão aí a pleno vapor para poder colaborar com esse sistema todo da mediação e da conciliação. Mas vejo evoluções, né? Cada vez mais, tanto os juízes estão conhecendo, estão encaminhando processos, quanto os próprios advogados conhecendo, né? Alguns mediadores estão solicitando, peticionando para que o juiz encaminhe, né, pedindo uma suspensão do processo para uma mediação privada. Então, isso são coisas que estão acontecendo. Sobre a postura, né, o doutor Rudimar comentou também, não é só uma mudança de cultura, é uma mudança de postura. Sim, uma postura que nós defendemos, que o advogado precisa analisar com carinho o caso de cada um dos seus clientes. E que opção é mais interessante para esse meu cliente, né? Lembrando que nos Estados Unidos é dever do advogado falar todos, a gente chama de cardápio de opções, né, para o seu cliente, e sob pena de ser punido. E aqui no Brasil, infelizmente,
muitas vezes a ação judicial é a primeira opção, quando deveria ser a última, né? Ela é importantíssima, o papel do juiz de julgar, né, de verificar provas é excepcional, é muito importante. Não digo que a mediação serve para todos os casos, mas muitos casos em que as pessoas envolvidas podem ser protagonistas do seu, da sua vida, porque aquele processo é a vida delas. E exemplificando nos casos de família, eu vejo que assim, quase 100% dos processos poderiam vir para mediação, porque as pessoas precisam, e pensando aqui num caso envolvendo filhos menores, as pessoas precisam se dar conta que precisam preservar a saúde emocional daquele filho, né? Elas não podem simplesmente delegar ao Estado, ao juiz, que resolvam para elas, porque elas serão pais e mães desse filho até o final, independente dessa relação conjugal que terminou, né, que se rompeu entre o ex-casal. Então, é muito importante que deixem um pouco de lado, né, aquele ego de, te vejo no tribunal, vamos brigar para ver, então, quem vai ficar com a criança, porque acabam prejudicando, né, quem não tem nada que ver com a história, que é, às vezes, a criança ali, o menor que está envolvido. Então, isso eu acho um ponto que também a gente precisa de divulgar cada vez mais para os advogados que atuam também com direito de família, né? Como bem colocou o doutor Rudimar, pensar também, obviamente, nos seus honorários, porque é o seu trabalho e o advogado vive de honorários, e pensar que oferecer para o seu cliente uma opção mais rápida, mais econômica, com menos desgaste emocional, né? O advogado tem que sentir que ele deve valorizar o seu trabalho, né? Não é porque ele vai resolver aquele caso em 30 dias que ele vai fazer jus aos honorários menores do que se ele fizesse uma ação, né, uma ação judicial envolvendo litígio, e a gente sabe que dura lá em torno de quase 10 anos, né? Olha o sofrimento emocional das pessoas envolvidas. Então, eu acredito muito nisso, que nós precisamos trazer ao conhecimento do advogado essas vantagens que a mediação e os métodos autocompositivos no geral proporcionam. E como a gente sempre fala, o advogado ele precisa estar preparado para a mediação, ele precisa se preparar previamente, não é uma audiência como uma audiência com o juiz, é bem diferente, né? Ele precisa deixar um pouco de lado a sua fala, aguardar inicialmente o seu cliente trazer o seu caso, e eu acho que essa também é uma das grandes resistências, porque o advogado, ele, desde a sua formação acadêmica, e faz parte da nossa cultura, a gente aprendeu qual ação judicial cabível nesse caso, né? Como é que um advogado se porta na audiência, ele está ali defendendo o seu cliente. Então, é importante mostrar para o advogado que ele não vai estar sendo menos advogado, porque ele está num processo de mediação dando maior protagonismo ao seu cliente. Ele vai estar cumprindo com o papel dele de advogado dentro da mediação. E eu acho importante que o advogado venha preparado já previamente, compartilhe com o seu cliente como é que funciona a sessão de mediação, e pensar até em levar algumas sugestões para uma composição que não vá com uma única específica proposta de acordo, porque pode se frustrar, né? Então, o advogado tem que ter essa reunião prévia com o seu cliente para que ele possa ter até uma sessão de mediação ou conciliação mais exitosa. Porque eu sempre digo, né, uma sentença,
num processo judicial, ela encerra com aquele processo, mas podem vir ainda muitos outros processos, e principalmente nos casos de família. Então, não se encerra o conflito, né? E a oportunidade que as pessoas têm de encerrar o conflito é no diálogo, é através de uma negociação facilitada por um terceiro, é o fato de ouvir atentamente um ao outro, é ter uma postura mais empática, uma postura mais colaborativa, né? Eu ouvi esses dias, achei ótima essa frase, a mediação é deixar um pouco para trás o que aconteceu e pensar, a partir de agora, como é que vai ser? E eu acho que a justiça restaurativa vem nesse mesmo sentido, né? Os círculos de construção de paz conseguem trazer isso, de pensar, ter esse enfoque prospectivo para a melhora das relações, né? Então, acho que falei demais, talvez não falei tudo, mas eu não quero prejudicar também o tempo, não sei quanto tempo eu falei, mas temos ainda o Eduardo para ouvir, que é um colega que tem muita experiência dentro do Sejusc e encabeça aí sempre reuniões e na tentativa de melhorar o ambiente para os mediadores e para, né, que a gente possa seguir avançando aí nessa divulgação dos métodos autocompositivos. Obrigada pelo convite, me sinto honrada e fico à disposição aí também para perguntas e para o nosso debate. Tá bem, então, a gente que agradece, Larissa, pela tua participação, parabéns pelo teu trabalho, né, e o reconhecimento nosso aqui do Sejusc pelo que tens feito aí junto à Câmara e junto né, ao sistema dos juizados, né, da conciliação e da mediação, né, como um todo, né, que está atrelado aí à atividade jurisdicional e tudo mais. Eu já deixo também uma provocação aqui para o doutor Rudimar, né, eu quero depois ouvir, antes de passar, não, depois, eu só vou fazer uma provocação para que ele fique pensando a respeito disso. Como é que ele vê a questão da confidencialidade, até para reforçar essa necessidade da audiência do 334, né? Como é que ele vê a questão da confidencialidade? Como é que o juiz... Eu acho assim que é incompatível, né? A confidencialidade com a realização da audiência de conciliação, aquela prévia pelo juiz, né? Que vai julgar o caso. Se aquilo que se diz ali é confidencial e não se pode levar adiante sequer para o juiz para julgar a causa, como é que ele vai fazer a conciliação, né? Aquela do 334, né? Não sei como é que depois Rudimar, depois eu deixo um espacinho para a gente falar sobre isso. Agora eu gostaria de ouvir, então, o Eduardo Sotoriva. Eduardo, trazer a sua experiência a respeito da mediação, da conciliação, especialmente pelo fato de tu não ser, né, bacharel em direito, né? Tu tens uma formação na área do direito empresarial, então, na área da administração de empresas, né? Então, eu gostaria de te ouvir e depois a gente segue com o nosso debate. Eduardo, tens a palavra. Obrigado pela oportunidade. Fico muito honrado de poder estar aqui com vocês, conversando a nível acadêmico esse assunto e instigando essa nova visão das situações que são apresentadas na vida, né? Eu fico muito feliz, eu sou um entusiasta, né, da mediação, desde o primeiro contato que eu tive em 2012, quando eu vi o Max Geringer falando no Fantástico, uma forma diferente de autocomposição, aquilo já me brilhou os olhos, eu disse, olha, existe uma forma diferente, uma forma mais próxima que as pessoas podem estar se envolvendo com essa situação. Eu acho que é um momento muito importante, né, investir na graduação, isso, nos novos profissionais, nos futuros profissionais que estão se formando, já com essa visão, culturalmente falando, como o Dr. Rudimar, né, nos trouxe, né, essa modificação. Então, eu agradeço o Dr. Clóvis, o Dr. Rudimar, a doutora Larissa, a colega Débora, a Fran, as profs também, Ana, Cláudia, por essa oportunidade que realmente a gente possa sempre, cada vez mais, envolver o currículo, né, dos novos profissionais do direito nesse sentido. Né? Eu costumo dizer que tem muito da psicologia na mediação, às vezes mais do que direito, né, se for analisar, porque a gente está lidando com as pessoas, está lidando com aquela situação. Eu acho muito interessante essa aproximação com a OAB também, né, porque como a colega falou, a colega Larissa, a importância do advogado colaborativo, né? Eu tive sessões, por exemplo, que
que o cliente do advogado não queria fazer um acordo. E o advogado, não, vamos fazer um acordo que vale a pena. Era milhões, assim, era um apartamento que valia mais de 1 milhão. E o acordo saiu, porque o advogado comprou a ideia e o cliente chegou a falar no meio da sessão para eles: olha, eu vou te desinstruir de como advogado. E mesmo assim, saiu o acordo, né? E foi muito proveitoso, foi bom, ele viu que valia a pena, porque o cliente tem a confiança no advogado, ele confia, ele está ali naquela situação embasado naquela confiança no que ele tem no profissional. Então, é muito importante, culturalmente falando, as pessoas começarem a buscar uma visão menos litigiosa e também os profissionais do direito, né? E que nem o doutor Junimar também nos trouxe, requer esforço, toda essa movimentação, ela requer esforço, ela requer técnicas de negociação, a mediação, a gente busca muitas variáveis para conseguir chegar num acordo, não parece, às vezes, uma coisa óbvia, parece uma coisa simples. Meu filho ontem, de 11 anos, falou: nossa, tu resolve problemas dos outros? Sim, eu ajudo as pessoas a resolver problemas. Tá, mas isso qualquer um faz. E, de fato, ele tem razão, né? Qualquer um faz. A gente perdeu a capacidade de resolver nossos problemas, né? Como ser humano, a gente perdeu a capacidade de ouvir, sabe? De estar à frente das pessoas, de dar a validação do sentimento que elas precisam. São necessidades básicas do ser humano, né? Então, isso tudo faz parte desse escopo, né? E aí, eu gostaria, então, de entrar um pouquinho no assunto, que é a justiça restaurativa e a mediação. Elas trabalham muito, muito próximas, são escopos, né, muito semelhantes, né? Elas visam atingir esse conflito e visam a pacificação social. E para adentrar esse assunto, então, eu gostaria de pensar um pouquinho, ajudar vocês a pensar coisas que eu venho pensando constantemente, né, como a origem do conflito, ou como a gente pode usar o conflito a nosso favor, né, para a gente abrir essa linha de raciocínio e tentar entender um pouco isso e, consequentemente, mudar essa cultura, né, que a cultura ela não é algo fácil, não é algo que muda de um dia para o outro, realmente são plantando muitas coisas, irrigando muito para conseguir modificar uma cultura. Então, eu gostaria só de estar compartilhando uma experiência que eu tenho ao longo de mais de 1000 mediações aí em 2 anos, e que como que esse conflito ele pode mudar na perspectiva das pessoas, como que a gente pode utilizar o conflito para estar direcionando uma reaproximação das pessoas. A gente vai trabalhar um pouquinho essa questão ao longo da conversa, para que vocês fiquem com essa pergunta em mente: como a gente pode utilizar o conflito para reaproximar as pessoas, aproveitar essa oportunidade, né? Onde ele pode ocorrer? Onde pode ter uma situação que pode ser mediável? Qualquer relacionamento na área civil, relacionamentos íntimos, família, escola, organizações, instituições, aconselhamentos, conflitos de toda a natureza, a gente pode estar, de alguma forma, mediando. Seja com meus 2 filhos, que às vezes eles brigam por causa das cartinhas Pokémon, eu consigo fazer uma mediação entre eles, eu consigo fazer uma mediação entre um futebol, né, que, por exemplo, tinha um impasse mês passado que o Flamengo queria colocar, tinha uma resolução que ele poderia colocar torcedores e o Grêmio não aceitava isso, então ali também caberia uma mediação. Em qualquer situação cabe uma mediação. Diplomáticas, uma guerra pode deixar de existir por causa de uma mediação, entende? Então, é algo muito mais profundo. De fato, é algo que qualquer um faz, sim, mas a gente precisa ter um conjunto de situações para entender que rumo que a gente deve tomar, quais perguntas a gente deve fazer, perguntas abertas, fazer com que as pessoas pensem, realmente reflitam, vale a pena, não vale a pena seguir adiante daquela forma, né? Mas o que é um conflito, né? O que pode ser um conflito, para ajudar a gente nessa concepção, nessa ideia? Falta de entendimento, né? Uma oposição, né, de ideias, sentimentos e interesses, né? Tudo isso pode gerar um conflito, pode gerar um choque contrário, opiniões divergentes, né? Até para ilustrar melhor, para a gente visualizar melhor isso, eu peguei algumas palavras semelhantes a conflito,
para entender a amplitude disso, né? Oposição, disputa, combate, briga, contenda, escaramuça, guerra, antagonismo, arrelia, atrito, cisânia, prélio, pugna, lide, liça, batalha, rebelião, confronto, controvérsia, querela, desavença, rixa, rivalidade, altercação, porfia, peleja. Nossa, tem um monte de coisa para ver como ele é um assunto pertinente nas nossas vidas, né? E qual a consequência que um conflito pode trazer para nós, na nossa vida. Principalmente se ele não for trabalhado, ele é devastador, se ele não for bem trabalhado, da forma correta. Né? Então, por isso, ele é algo importante, ele é algo que tem que ser visto com bastante cuidado, né? Porque onde existem pessoas, existem conflitos, né? E faz parte da natureza humana estar divergindo. Porém, onde há divergência, onde dá divergência de opinião, também é uma oportunidade. A gente pode enxergar isso como uma oportunidade de estar crescendo, de melhorar aquela situação e também de ser empático. Né? Empatia, que também é uma das características que o mediador tem que ter. Né? A gente vai falar um pouco sobre empatia também, um pouquinho depois. Mas por que as pessoas têm conflito? É uma conquista. Né? Quando a gente quer alguma coisa, a gente vai lutar por aquilo, às vezes não vai medir esforços para atingir aquele objetivo, e isso vai gerar conflito, porque às vezes a pessoa do lado não tem esse mesmo objetivo que nós temos. Então, vai dar esse conflito de ideias, de interesse, e às vezes a gente nem sabe o que quer, não sabe o que quer, não sabe e como quer, e também pode dar um conflito interno. Aí isso também a gente tem que visualizar. E quais os primeiros passos, então, para a gente estar, de alguma forma, resolvendo um conflito e ter uma mediação bem-sucedida? Tem uma frase que eu costumo usar nas mediações, que eu acho bem interessante, que faz as pessoas se remeterem à importância de estarem ali conversando, né? A importância de valorizar aquele momento, né? Que é a razão de existir essa negociação é buscar um resultado melhor do que se não tivesse havido ela. Né? Parece óbvio também, mas quando as pessoas entendem por que estão sentadas ali, frente a frente, né? E tendo o protagonismo de falar, de expor seus sentimentos, suas preocupações, seus anseios, olha, eu tenho que aproveitar essa oportunidade, eu tenho que aproveitar porque é um momento que tem que ser melhor do que se não tivesse havido, entende? Então, realmente, as pessoas valorizam esse momento. E a partir daí, a autocomposição ela é construída. Então, aí, né, quais os passos para desenvolver isso? Aí que entra a importância e o impacto que a mediação tem na resolução dos conflitos. Né? Um exemplo que é interessante também, no Japão, é uma ofensa tu trazer uma terceira pessoa para estar auxiliando num conflito. Eles se sentem ofendidos, a cultura deles, eles se sentem ofendidos com isso. A China também investe na educação moral do chinês para que ele possa, ele mesmo, resolver os seus conflitos. Né? O Brasil, a gente já tem uma cultura diferente. A gente tem um problema, a gente vai buscar um aliado para que pense da mesma forma que nós pensamos e vamos juntar forças para ir contra aquela pessoa. Né? Então, no Brasil se vale de uma mediação um pouco diferente, que é a mediação transformativa. Né? Diferente dos Estados Unidos, que existe a intervenção maior do mediador sobre os medianos. Né? E no Brasil, a ideia é que se trate bastante o que vem subjacente ao conflito. Porque nunca o conflito ele é só o que parece ser. Ele é a ponta do iceberg, ele é o gatilho, mas existem situações em volta ali que vão estar de alguma forma fazendo aquela pessoa se posicionar de uma forma, às vezes, mais agressiva, de uma forma que talvez não queira chegar no entendimento. Né? Então, por isso, a importância do mediador de estar ali estabelecendo aquele padrão de relacionamento novo, né? Mostrando que elas podem estar conversando, que elas podem chegar num nível, um outro patamar de relacionamento. Né? E nós, como mediadores, a gente tem esse objetivo, é facilitar esse diálogo entre as pessoas, né? É oportunizar esse momento especial para elas, de uma forma imparcial, que são alguns princípios que a gente deve estar seguindo, conforme o Código de Ética, imparcialidade, confidencialidade também. Tá sentado.
confidencialidade... Logan, sabe o que eu vou te dizer? Oi, acho que sim. Ok. A confidencialidade é um princípio da mediação que é bem importante, porque faz com que as partes sintam-se à vontade, sintam-se realmente desarmadas em falar, né? Porque se ela falar algo que de repente não está no processo, não está nos autos, vou me prejudicar, vou falar, né, alguma coisa que... Não, justamente a gente enfatiza muito isso, que há confidencialidade daquela sessão, que todo o conteúdo gerado naquele momento não pode ser usado nos autos. O juiz não vai validar essa informação, justamente por ser um procedimento confidencial. E aí as pessoas tendem a se abrir mais, a se desarmar, né? Isso é fundamental para que a mediação ela venha ser bem sucedida, né? Então, alguns passos, né? O primeiro passo para a gente resolver um problema, né, na vida, isso é uma coisa também bastante óbvia, é identificar que existe um problema, que existe um conflito, e a busca pela mediação já é um primeiro passo. Um próprio vício, né? A pessoa que tem um vício, se ela não admite que tem um vício, nunca ela vai conseguir tratar esse vício, né? Não adianta alguém internar a pessoa à força, porque ela não vai conseguir resolver essa situação dela, porque ela não reconhece que ela tem esse vício, né? E o mediador, então, ele deve estar enaltecendo esse momento com as pessoas, né? Esse primeiro passo que elas deram, porque é um momento muito, muito especial, né? A empatia, né? A gente comentei antes também, olhar para as pessoas com um olhar assim, minimamente entender o que elas estão vivendo naquela situação. Às vezes é um problema que para nós parece tão simples, mas só que para elas não conseguem dormir há meses, né? Daqui a pouco anos, e a gente tem que valorizar aquilo, né? Porque só quem vive aquela situação é que tem real condição de interpretar o valor que aquilo tem na sua vida, o peso, né, que aquilo vai impactar na sua vida, né? E a simpatia, aí falando de simpatia, ela é um diferencial. Essa pessoa ser simpática, conversar, né, brincar e tal, ela pode ser um diferencial numa mediação, mas ela não é essencial, né? Diferente da empatia. A empatia, sim, ela é fundamental. Essa é uma característica do mediador que ele tem que cada vez mais melhorar essa característica, né? Fala-se muito em terapia também, parece que é uma terapia justamente porque a gente faz coisas que o ser humano hoje em dia não tem mais o hábito de fazer, que é ouvir que as pessoas, que é dar valor àquele sentimento. Então, parece terapia, mas não é. Embora seja um procedimento terapêutico, porque a gente dá essa oportunidade para as pessoas, a gente não trata traumas, a gente vai buscar uma solução para aquela situação pontual, tentando entender o que subjacente trouxe aquelas pessoas a chegar no cume daquela situação, né? Um terceiro ponto, para chegar no entendimento, tem que ceder. As pessoas têm que entender que para buscar um ponto de equilíbrio, ambos têm que ceder, de alguma forma, né? Existe um ponto, né, de estratégia que todos vão se sentir contemplados. É esse que a gente deve estar buscando, né? A gente tem que abrir mão de alguma coisa para chegar no entendimento, né? Na vida é assim, no casamento é assim, relacionamento diverso é dessa forma, né? Então a gente tem que estar profundamente envolvido com aquela sessão, né? Uma das ferramentas que se usa na mediação é a escutativa, dar essa voz, esse ouvido total naquele momento ali, para que a gente entenda, porque muitas das propostas que vão surgir, eles mesmos vão lançar numa conversa, numa forma como ele expôs aquela situação, né, num desabafo, e ele mesmo vai apresentar, mas olha, né, se fizer dessa forma eu vou me sentir contemplado, eu vou me sentir bem, né? Então a gente vai trabalhar essa proposta implícita e vai conduzir de acordo para que ambos fiquem satisfeitos, né? E direcionando uma melhor alternativa, que eles se sintam realmente satisfeitos, né? E esse aí vem ao encontro do quarto ponto, que é constantemente buscando esse ponto de equilíbrio entre as pessoas, essa estratégia, né, do ganha-ganha. Existe esse ponto onde todos vão se sentir realizados, né? Então, a razão de existir a negociação é buscar um resultado que
melhor do que se não houvesse ouvido ela, né, como eu falei anteriormente. Então, e como nós podemos nos utilizar do conflito para direcionar a reaproximação das pessoas, né? Como a gente pode fazer o conflito estar a nosso favor, né? Como essa pergunta que eu levantei anteriormente. Esse é o desafio do mediador, né? Oferecer o que elas precisam, às vezes não é só o que elas querem, né? É sermos uma terceira pessoa, né, que ajuda as pessoas a estar trazendo esses anseios, essas preocupações naquele momento, né? Não ser parcial, realmente estarmos profundamente envolvidos naquele momento, naquela sessão, a ponto de estar visualizando as propostas que eles mesmos vão levantar, porque, que nem eu falei, eles dormem e acordam com aquele problema, então eles vão ter uma alternativa, né? Eles vão apresentar algo que seja favorável, né? Então a gente tem que ter uma postura prospectiva, tanto é que a gente fala até na declaração de abertura da mediação, que a gente não analisa provas, a gente não olha para o passado, não faz... de certa forma, é irrelevante para a mediação, porque o nosso enfoque é futuro, é uma prospecção do futuro, é um livro de páginas em branco que a gente está escrevendo daqui por diante. O que é melhor para vocês agora daqui por diante? Passou, não, ele foi desonesto comigo, aconteceu isso. Não, mas daqui por diante, né, vale a pena tu remoer todo aquele passado e viver o teu futuro com aquilo latente na tua cabeça, ou vamos tentar trabalhar uma situação que seja favorável para vocês e vocês realmente se sintam contemplados, olha, eu consegui chegar onde eu queria, tal, né, conquistei meu espaço, meu sol, né, já tive problemas de vizinhança que ela tinha problema de sol, né, que o vizinho construiu um muro que ela não tinha sol, e ela precisava do sol para o filho dela. Então, eles têm que se sentir que valeu a pena, que foi contemplado, né, e isso é uma mudança também, não só neles, né, mas o próprio profissional que trabalha com a mediação, né, é um crescimento pessoal, ele é um crescimento profissional e pessoal, né, realmente esse é um grande desafio, né, a gente começar a entender, olhar as coisas com essa nova ótica, com essa nova cultura, tanto o profissional do direito, tanto as pessoas, como a sociedade como um todo, né. Eu gostaria, então, de trazer rapidamente aqui só alguns dados estatísticos aí, que nós não temos nada muito atualizado, depois de pós-pandemia, mas a nível de Brasil, né, em 2019, nós tivemos 12,5% de soluções, de processos resolvidos por meio de autocomposição, né, em torno de quase 4 milhões de processos. E a nível de Caxias do Sul, a gente teve em torno de 10%, né, a nível de cancelados 30%, 25% de prejudicados e não entendimentos 27%. Então, desse universo de 45%, né, que ocorreram, 10% lograram êxito com acordos, com autocomposição. Existe uma possibilidade também, que é a pré-processual. Antes do ajuizamento da ação, a gente desenvolver a reunião autocompositiva também nesses moldes. Também é muito, muito útil, né, muito proveitoso também. Eu tento, normalmente no final da sessão, colocar para os profissionais do direito também, para os procuradores, que esse é um produto que pode ser agregado ao portfólio dos doutores, para eles ganharem volume, né? Todos precisam de honorários, né? Como a colega Larissa comentou, o doutor Rodimar, a importância da sobrevivência na profissão. Então, ganhar em volumes e, consequentemente, com valores menores, mas ganhando volume na celeridade do processo, né? A possibilidade existe, né, na pré-processual também. Então, na pré-processual, o nível de entendimento ele eleva um pouco, ele vai a quase 20%, justamente porque as pessoas ainda não estão totalmente envolvidas com aquela situação processual, né, de custas, então eles estão mais abertos a uma autocomposição. Teve uma semana que foi muito peculiar no Sejusc de Caxias do Sul, que foi muito enfatizada a mediação familiar, né? Também é bem interessante, e naquela semana foi logrado êxito em mais de 60% dos casos, né? Esse é um ponto bem importante para ver como é possível, quando existe um esforço, né, por parte
dos profissionais, dos auxiliares da justiça, da sociedade, é possível chegar em níveis, né, taxas muito mais elevadas de entendimento. Um índice também que eu acho bem interessante de estar trazendo, né, que a própria colega Larissa também trouxe, que quando, na heterocomposição, ela encerra o processo, mas não conflito, né, Larissa? Né, você comentou. E existe um dado do CNJ que a taxa de retorno, quando uma sentença é proferida, né, por um magistrado, uma heterocomposição, a tendência que uma das partes ou as duas partes retornem ao Poder Judiciário é maior do que 90%. Né? E quando a solução ela é construída pelas partes, ela é feita por meio da autocomposição, a taxa desse retorno ao Poder Judiciário tende a ser menor que 10%. Olha a disparidade. Né? Quando as pessoas constroem, elas sentem-se contempladas e não vem um grande motivo de estar retornando ao Poder Judiciário, porque elas construíram aquela situação. Então, só falando um pouquinho também das modalidades, né, que o Sejusc de Caxias do Sul proporciona, que eu acho que é interessante, principalmente a nível acadêmico, né, e também para os profissionais do direito poderem se valer desse serviço que é oferecido, que é o pré-processo, como eu falei anteriormente, né, ele corresponde a uma conciliação, porém que é antes ao ajuizamento da ação. A conciliação, que aí o conciliador ele tem uma participação mais efetiva, ele pode estar sugerindo, ele pode estar entrando mais naquela negociação e colocando a sua opinião e colocando as suas sugestões. Né? A mediação, não, aí a gente já trabalha com essa questão totalmente voltado para as partes apresentarem as possibilidades e as soluções. E dentro da mediação, a gente tem a mediação civil, tem a mediação familiar, que aí tem que ter algum tipo de vínculo parentesco envolvido, e a mediação empresarial também, que aí entra questões de credores, né? A gente pode estar chamando credores para mediação, e trabalha com situações de recuperação judicial, extrajudicial, falência, e outras situações também. E também, a nível de acadêmico, é interessante falar os requisitos para se tornar um mediador. Acho interessante, né? Então, é possuir ao menos 2 anos de graduação, é o que o CNJ estabelece, em qualquer área, e também etapa teórica de 40 horas e 90 horas de prática, né? Só que essas 90 horas, elas tendem a aumentar, porque para um relatório ser validado, né, ele deve ser composto, a reunião, a mesa deve ser composta por mediador, comediador e observador. E devido a às vezes a própria falta de profissionais, não se consegue compor toda essa equipe e aí o relatório não é validado. Então tem um prazo de 1 ano, mas normalmente esse prazo ele é estendido porque devido a essas dificuldades que são encontradas, né? Às vezes as partes também não comparecem, as mediações frustradas, por N motivos, né? A gente termina enfrentando esse tipo de situação. E após a conclusão, uma supervisão continuada. Aí tem cursos de normativas, cursos de aperfeiçoamento, né, de especializações que o NUPEMEC oferece também. Então, como eu comentei no início, né, acho que esse escopo, né, da pacificação social, a gente tem que estar buscando isso, porque é algo realmente favorável para toda a sociedade, para os profissionais, é uma tendência, né, o doutor Rudimar também nos posicionou dessa forma, que é uma tendência, e como qualquer área na vida, a gente tem que se readequar às novas situações que são impostas, né, então eu acredito que a gente deve estar disseminando essa cultura, né, os profissionais do direito devem estar visualizando essas formas menos litigiosas para a resolução dos conflitos. Então, a princípio, acho que era isso, eu vi que tem alguns comentários aqui, e eu acho que eu vou ter que pegar meu óculos. E agradeço, realmente, sou muito, muito grato à oportunidade de estarmos conversando, né, nesse sentido, de alguma forma direcionar a construção acadêmica, né, dos novos profissionais para essa cultura menos litigiosa. Né? Muito, muito obrigado aí, devolvo a palavra, então, doutor
Clóvis. Tá bem, Eduardo. Muito obrigado pela tua manifestação, né? Na linha do que tu falas, eu vou ser repetitivo aqui, vou citar de novo um exemplo que eu já citei ontem, eu venho citando sempre, né? Eu digo que a solução que o Estado oferece através da sentença do juiz, ela sempre é a pior possível. Não, é a pior possível, né, no que diz respeito à composição de um determinado litígio, né? E ontem eu estava citando um caso lá que eu julguei, na verdade não julguei, eu consegui fazer um acordo, né? Mas a situação era a seguinte, eram dois irmãos, um tinha a casa na frente, outro nos fundos lá, né? E aí abriram nos fundos a perimetral norte, né? E aí aquele que tinha a casa nos fundos ficou com a frente para a perimetral, e o que tinha nos fundos a casa, que tinha a casa na frente para outra rua, se vocês forem lá, vocês vão ver, isso é fácil de enxergar essa situação aí, né? A gente vê um corredorzinho ali na perimetral, um pouquinho antes da rótula da escapine lá, da onda, né? À direita, ali, quem vai em direção aos pavilhões da Festa. Então a gente fez um acordo lá, mas a situação que se colocava para a resolução era a seguinte: o irmão que estava na frente colocou um muro, né, de 3 metros de altura para fazer com que aquele que ficou nos fundos, né, não conseguisse mais acessar a perimetral. Ele tinha que fazer uma volta. O dia que eu fui lá para fazer a inspeção judicial, ele tinha que fazer uma volta de 500 metros, porque a rua ali é toda irregular, né, para poder chegar na parada do ônibus que ficava na frente da casa dele. E aí, justamente, chega em casa, o dia que eu chego na audiência, cheguei para fazer a inspeção, o sujeito chega todo molhado, né, porque ele tinha feito a volta, ainda tinha, né, chovendo, chega todo molhado para dizer, olha só, doutor, aqui é o estado que eu estou, né. Então, a solução que eu tinha para dar ali era uma só, né, no sentido de, ou duas, né, de procedência ou de improcedência da ação, né. Eu iria julgar procedente mandando derrubar o muro ou improcedente mandando deixar o muro ali, porque no terreno não era encravado. Dá para julgar, né, doutor Rudimar? De qualquer forma, né? Eu escolheria a jurisprudência que eu gostasse mais ali e botaria, porque eu posso julgar tanto de um jeito como de outro, né? Ah, não está encravado, não tem por que sair para lá. Ah, está encravado na prática, sim, porque ele não consegue fazer a volta. Então, dá para julgar das duas formas. E a forma, qualquer uma das que eu julgasse, qualquer uma das formas escolhidas, seria sempre a pior solução, porque eu não teria como impor que eles ficassem amigos novamente, né? Isso eu só poderia fazer, não na sentença, né? Mas tentando a conciliação, através do mediador, através da composição, por outro meio que não a imposição da decisão tradicional, ou seja, daquela dada pelo Estado, aquela pior sempre, a solução pior era essa, é a sentença, né? E eu não tenho dúvida disso, que tanto nesse caso como em muitos outros casos, a solução dada pelo juiz é a pior possível, né? É a última a ser dada e então a gente tem que evitar o máximo possível, em determinados casos, claro, tem outras situações não se tem como fazer diferente, né? Mas eu acho que vai muito ao encontro daquilo que o Eduardo fala, isso, né? Essa percepção de que o conflito é uma coisa positiva, né? E que a gente tem que fazer daquele momento, né, de solução do conflito um ponto de engrandecimento, né? Essa figura que tu traz aí, Eduardo, de um livro de páginas em branco, né? É um livro de páginas em branco, o momento que a ser escrita a partir dessa composição, ela é muito importante, assim, eu acho que ela traduz, assim, né, aquilo que a gente pensa a respeito desses pontos todos que estão sendo colocados. Eu quero fazer aqui uma referência ao professor Joinassi, que eu vi que estava aqui presente. Não sei se eu abro agora, acho que eu vou abrir as perguntas, se alguém tem alguma pergunta. Eu vi que a Rita tinha levantado a mão, não sei se a Rita, se a doutora Rita Brugliato ainda está na sala, ela tinha feito um pedido para se inscrever para fazer alguma manifestação. Acho que sim, né, Rita? Eu vejo a foto da Rita aqui. Tem, Rita, alguma consideração a fazer? Está nos ouvindo? Acho que se não, acho que tá... O áudio está fechado, Rita. Talvez ela não sei se ela tentou acessar ou não, talvez ela tenha saído. Não, ela está aqui, ela tá. Desculpa, eu estava sem o... Sim. Tá tudo Rita. Tá tudo muito bonito, eu levantei a mão sem querer, porque eu estou no telefone. Tá. Aí eu tá bom. Querer. Desculpa, muito não, obrigada. Capaz. Bem legal, Prazer em te ver aí. Prazer em te ver aí. Então, tá bem, doutor Rudimar, não sei se o senhor quer fazer alguma outra consideração. Sim, eu quero... Tá. Só respondendo, então, aquela técnica de indagação, a provocação ali que fizesse, eu acho assim, ó, que a conciliação não me parece que teria problema com a confidencialidade, até porque normalmente a conciliação ela é a barganha em boa parte dos processos. Estou cobrando 100,
a outra parte oferece 50, daí o juiz intervém ali, eles vão fazer um salomônico ali, 75, alguma coisa assim. E, de qualquer forma, o compromisso, a especialidade, ele seria mais também entre a parte, o advogado, e aí que vai estabelecer, na conciliação, vai estabelecer até onde que o cliente pode chegar naquela conversa inicial. Agora, na mediação, daí sim, mas é bem como o senhor mesmo colocou, o juiz nem é apto para a mediação, né? Daí a mediação tem que ser lá na sessão de mediação. Mas por isso que eu insisto um pouco ali na audiência aquela dos 3-4, porque ali, às vezes, tu faz as bases para aquela situação que é possível levar para a mediação, ou até, eventualmente, ao contrário, deixando claro que não existe a possibilidade da mediação, e daí também acaba não perdendo o tempo do trâmite processual, de ir para lá, voltar, não dá certo, né? Economizando o tempo de todo mundo. Por isso que penso que é importante. Quero agradecer mais uma vez aí a todos que nos prestigiaram e notadamente agradecer o espaço que foi dado para a Ordem dos Advogados do Brasil para a gente expor, para a gente participar, né, dessa discussão, e evidentemente que, como foi da própria fala minha, também da doutora Larissa, né, que a gente está aberto para ampliar esses debates, e isso que eu acho que ele é proveitoso para todos nós como advogados, e também para a sociedade como um todo, que também é uma das missões da OAB, também buscar a paz social para a sociedade também. Muito obrigado a todos e a todas. Tá ótimo. Vou passar a palavra ao Rodolfo, que está levantado aqui para fazer as suas considerações e algumas perguntas aí. Rodolfo, tens como te manifestar? O Rodolfo não se manifestou, vou abrir a palavra para a Fran, então. Acho que o pessoal está com problema lá Pois é. na internet. Bom dia, pessoal. E Fran, pode te manifestar, então. Faz escrito aí. Não, é só algo bem breve, parabenizar os colegas, ao nosso presidente da OAB, ao professor, enfim, todos, né, saudar a todos, não vou citar nome por nome, mas enfim, bom dia a todos. Só queria fazer um comentário, que ontem à tarde, a doutora Vanessa, do Ministério Público, promotora, esteve ali na central, né, nos visitando e pediu desculpas por não poder acompanhar a semana, por não poder participar, né, porque, né, Débora, quando nós estávamos discutindo esse tema... A gente convidou. Né, foram convidados tanto a Defensoria Pública quanto o Ministério Público, né, mas, de qualquer forma, mesmo não participando aqui, são nossos parceiros, né, principalmente o Ministério Público, encaminhando vários casos, por exemplo, para a Central, e fazer um registro de que quando nós iniciamos lá em 2012, 2013 principalmente, a Defensoria Pública participava inclusive das mediações, né, eram cíveis só na época, não tínhamos mediação familiar, e muito boas participações, principalmente na época, quem mais participava era a doutora Aline, muito colaborativa, auxiliava muito, então realmente é uma pena que hoje não possam, né, existe, se não me engano, não lembro se é da corregedoria, se o pessoal puder me ajudar, até uma orientação em função do número pequeno, né, de deficiência de recursos humanos mesmo, não podem participar, e nas conciliações, as últimas que eu fiz, né, eu trabalho mais com mediação familiar, mas a doutora Letícia, assim, também maravilhosa, né, colaborativa, né, já dava, como dizem os adolescentes, dava real para os clientes, né, já dizia o que podia e que não podia acontecer, não para forçar um acordo, mas justamente para dizer, aproveitem esse momento, né, não vão embora, né, vamos tentar fazer, enfim, e fizemos inúmeros acordos, né, embora, relembrando, né, pessoal, o acordo não é o objetivo da mediação, né, nem da conciliação, é a melhora da comunicação entre as partes, né. Então, só fazer esse registro, né, que a doutora Vanessa esteve lá conosco ontem, pediu desculpas, mas que são nossos parceiros, a gente sabe, né, então, tive que fazer esse registro, que ela, enfim, gentilmente, né, de uma maneira muito educada, esteve lá conosco rapidamente para fazer esse registro. E parabenizar, né, pelas falas maravilhosas aí, que nós somos fãs da mediação, somos colegas e ficamos muito felizes, e agradecer a toda a organização do evento aí.
tem vários comentários, eu vou passar de volta para o professor Clóvis. Obrigada. De imediato, já passo a palavra para o Rodolfo. Agora, estão me ouvindo? Sim. Agora sim, estão te vendo também. Quando eu conecto com o telefone, o computador aqui da prefeitura, ele não me dá a chance de falar, agora conectei no celular, desculpem. Em primeiro lugar, né, parabenizar ao Dr. Rudimar, a doutora Larissa, ao doutor Eduardo pelas contribuições, ao doutor Clóvis pela mediação aí, a Débora também pela organização de todo esse evento aí, que a gente sabe que tá um desgaste enorme, né, de poder organizar um evento dessa magnitude, com gente tão importante e tão perspicaz ali para defender as suas convicções. Não sou da área do direito, sou psicólogo aqui do programa de pacificação restaurativa e estou aprendendo cada vez mais com vocês, colegas aí também nessa luta que levanta essa bandeira de promover esse diálogo, essa justiça realmente como um valor, né, que pode modificar. E acho que a Fran, ela já meio que entrou na minha pergunta, né, e também gostaria de, talvez, se vocês pudessem falar um pouco sobre isso, né, que pelo que eu entendo da mediação, eu sou servidor do município, né, recebo graças, né, ao criador aí para poder desenvolver esse meu trabalho dos cofres públicos municipais, mas a gente sabe, como o Eduardo falou também, né, que os mediadores têm infelizmente essa prerrogativa de fechar acordo para poder receber, né, e a gente sabe, como a Fran falou, que os métodos autocompositivos também partem, né, de uma melhora da comunicação, né, entre as pessoas que estão envolvidas num conflito, que estão com uma demanda a ser resolvida e que buscam, né, por meio do judiciário, por meio dessa instituição, né, que é tão importante para a nossa sociedade, um apoio, né, na resolução dessa dificuldade que elas vêm enfrentando, que mobiliza, né, a gente sabe que às vezes são aspectos emocionais, são aspectos psicológicos, histórias de vida aí que são anos, né, às vezes que estão em sofrimento, que vão no judiciário buscar, né, um apoio. Então, como é que se vê, né, essa mudança de paradigma, se fica vamos dizer, esse alto custo, né, de ter que remunerar. As pessoas estão fazendo de forma voluntária, né, muitas vezes não logram êxito aí na sua mediação, na sua conciliação, e sendo que desenvolve trabalhos maravilhosos, às vezes, de colocar pessoas que estão há muito tempo sem dialogar, sem conversar, sem interagir, e que conseguem, né, colocar ali em determinado momento, né, por meio das técnicas ali, como o Eduardo falou, né, por meio da empatia, por meio do sigilo, do respeito, de toda uma construção que tem que ser feita, né, que é um artesanato. Eu entendo que os métodos autocompositivos, eles prescindem de uma artesania, porque não é algo que para um caso funciona igual para outro caso, né, cada pessoa chega com as suas histórias. Então, eu crio empatia, me solidarizo com esses agentes aí que estão desenvolvendo esse trabalho, muitas vezes de coração, né, de entendimento, que é uma mudança que a gente precisa construir na nossa sociedade, e que tanta gente ali que vem fazendo isso, às vezes, de forma voluntária, né, altruísta, aí, e buscando, né, essa construção. Então, como é que se vocês quiserem falar, né, ou não, eu só quis trazer também esse momento de empatia, esse momento de valorização desse trabalho que vocês realizam, né, que muitas vezes parece que não teve acordo, não teve êxito. Poxa vida, a Fran, né, minha colega querida aqui de trabalho, quantas vezes ela passa horas, né, construindo, chega lá 3 horas depois, 9 agora com esse mundo virtual ainda, né, 9, 10 horas da noite, às vezes fazendo uma mediação ali para tentar chegar e, puxa, termina a mediação e não conseguiu lograr êxito, sabe? Então, deixo aqui meu sentimento de solidariedade, de empatia com todos esses colegas ali que trabalham nesse trabalho de conciliação e mediação, e espero que a gente possa, né, estar cada vez mais, né, debatendo esse tema e promovendo essas discussões aí, que para mim me fizeram muito bem ouvi-los a todos nesta manhã aí. Tá bom? Deixo minha consideração. Um ótimo dia para vocês aí. Obrigado. Um abraço aí, Rodolfo. Deixa eu passar a palavra para o Eduardo aí, que já se inscreveu para falar. Depois a doutora Larissa também, quero ouvir um pouquinho sobre isso. Muito bacana a tua colocação, Rodolfo. Olha, fiquei bem entusiasmado com
com a tua pergunta, a forma como tu visualiza tudo isso também, porque esse é o ponto, tu entende? Tem uma outra frase também que é usada, muito usada, que o acordo formal, ele é apenas um dos desfechos possíveis da mediação. E o Dr. Clóvis nos trouxe aquela situação dos vizinhos, né? Havendo um tipo de mediação ali, bem conduzida, independente que haja acordo ou não, vai haver uma aproximação entre eles, né? Aí, a partir desse momento, a sentença proferida, eles vão absorver aquilo de uma forma diferente, eles vão absorver de uma forma melhor, entende? Agora, com relação ao mediador buscar o acordo, aí vai muito da personalidade de cada um. Quando eu entrei na mediação, já existia essa possibilidade de acordo, né? Eu entrei como voluntário. Eu não sei se eu teria entrado se fosse somente um procedimento voluntário. Eu realmente não sei responder essa pergunta. Mas o que acontece hoje é que nós temos evoluções, né? Como a doutora Larissa nos colocou, a gente já tem o ato 47, que é uma remuneração, que independente do acordo, já existe uma remuneração. É pouca, mas já existe essa possibilidade, já existe essa perspectiva de ganho, além de um suposto acordo, de ter que colocar um acordo para as pessoas. Mas isso vai muito do profissional, né? De buscar o acordo ou buscar que aquele relacionamento seja restabelecido, seja melhorado, busque um patamar superior naquele relacionamento. Né? Tem profissionais que buscam acordo a todo momento, a todo custo, justamente é como um vendedor só ganha por comissão, se não vender, não ganha. Então é uma coisa meio óbvia. Mas é muito do que se acredita, do que se tem em mente, qual o objetivo maior, né, que se tem com relação a tudo isso. Então, esse ato 47, eu acho que ele vai favorecer essa nova concepção, porque as pessoas não tenham tanta ênfase no acordo, mas sim naquela aproximação das pessoas, oportunizar aquele momento, que elas possam realmente estar aproveitando da melhor maneira possível aquilo, e que o mediador tenha essa sensibilidade de conduzir com sabedoria, com diligência, aquela situação que eles possam realmente sair dali, né, com aquela concepção que, olha, foi melhor ter tido essa reunião do que não tivesse havido ela, entende? Mas bem bacana a tua colocação, Rodolfo. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, não sei se ficou algo aí, não sei se algum colega gostaria de complementar. Eu gostaria de ouvir a doutora Larissa. Eu vou pedir depois, Larissa, que vocês já façam as considerações finais, né, para que a gente não estenda muito, e eu sei que o doutor Rodimar tem os compromissos deles, os profissionais que estão aí também têm, né, para que a gente consiga encerrar por volta do meio-dia, tá? Larissa, eu gostaria de te ouvir a respeito disso, e depois você já faça as considerações, doutor Eduardo e o doutor Rodimar pela ordem, certo? Bem breve. Muito obrigada, Rodolfo, pela tua empatia mesmo, né? Eu acho que quando a gente decide ser mediador, ser facilitador, ser conciliador, a gente tem um tino para pacificação e para melhora da sociedade, né? Eu acho que a gente é movido a isso, porque sim, eu comecei sendo voluntária, não recebendo nada, nenhum real, né? E muitas pessoas diziam, mas por que como assim tu trabalha, não recebe? E aí vieram agora esse ato que o Eduardo comentou, né? Nos casos de AJG, nós também vamos receber, ainda é um valor muito abaixo do que nós merecemos por todo o nosso trabalho desenvolvido, que realmente é de muito respeito, porque são horas de dedicação, famílias sendo reconstruídas, né, sociedades, vizinhos, enfim, relacionamentos. Então, eu acho que algo que a gente não deseje a valorização, mas a gente tem esse instinto de colaboração com a sociedade. Eu acho que é isso que nos une, né? Essa questão de ver que está fazendo algo importante e um bem enorme para as pessoas que não têm valor, né? Eu mesma, um caso que para mim gravou muito, assim, né? 3 irmãos na faixa de mais de 80 anos, todos aposentados do INSS,
chegaram lá num processo que já tinha até trânsito em julgado, uma cobrança de um valor, né, uma mediação cível, e não teve um acordo, mas eles saíram de lá marcando um churrasco no final de semana, depois de 15 anos sem se falar, em função do processo judicial. Isso, para mim, não, sabe, eu saí feliz de lá, não ganhei R$1, mas saí feliz por ter conseguido promover esse bem para aquelas pessoas. Então, eu acho que esse é algo que une todos nós, mas com certeza nós precisamos lutar por uma valorização, né, justa do nosso trabalho. Eu gostaria de ponderar isso, né? E obrigada, gente, pelo espaço que nos proporcionaram. Foi uma manhã muito produtiva dessas trocas. Obrigada pelos alunos, pelo pessoal que comentou aqui, as professoras, né? Todo mundo que esteve presente aqui com a gente e abrilhantando essa nossa manhã aí de sexta-feira. Muito obrigada. Ótimo, doutor Rodimar. Sim. Bom, eu acabei falando antes, eu agradeço mais uma vez, então, ali a oportunidade que foi dada para a OAB de participar desse evento grandioso, parabenizar a todos os organizadores, né, e que eu acho que tem que ser, e ter sempre a continuação, né, dos eventos que eles são desse tipo de debate, né, porque acho que aqui todo mundo hoje pode acrescentar um pouco mais de ideias e tirar até algumas situações, né? Por exemplo, acho que tentei convencer o Dr. Clóvis aí para fazer as audiências do 334, então pelo menos algumas a gente já sabe que pode ser que aconteça. E também, por exemplo, essa questão que até a doutora Larissa levantou ali da Defensoria Pública nas mediações, acho que isso é importante, e alertou que também a gente tem que trazer para essas conversas, né? Então também os outros órgãos aí dentro do sistema. Tá? Muito obrigado mesmo a todos e a todas. E boa sexta-feira e um bom final de semana. Tá bem, então. Eu encerro aqui a minha participação. Vou devolver a palavra para a professora Cláudia e para a Débora, e depois a Franciele faz o encerramento. Agora eu deixo com a prof. Cláudia aí. Eu também quero agradecer a participação de todos. Eu acho que essa mesa foi muito importante, com aquele objetivo que a gente conversou lá no início, né, Dr. Clóvis, de trazer a OAB para próximos de nós e mostrar essa importância dos métodos autocompositivos e deixar claro que ninguém está querendo concorrer com os advogados, né? Então, a minha palavra aqui é gratidão, estamos à disposição, e acho que é importante, quando mudar essa questão da pandemia, a gente pensar nessa segunda mostra de métodos autocompositivos, que eu participei daquela em 2019, foi sensacional. E eu também sou mediadora e sou facilitadora, instrutora, e trabalhamos com justiça restaurativa. A gente acredita no que faz. E como o doutor Rudimar falou, o Eduardo, a Larissa, muitas vezes, lá numa sessão de mediação, a gente não consegue acordo. No círculo, muitas vezes também, as partes não querem, a gente faz o pré-círculo e eles não querem estar em círculo, mas eles aproveitam aquela oportunidade para ficarem mais próximos, e algo sempre é levado. Então, isso que nos move. Gratidão a vocês. Estou muito feliz com esse movimento que está acontecendo. Eu só cumprimento, parabenizo as falas de todos, foi excelente, adorei fazer parte aqui desse momento, e passo para a Fran, acho que fazer o fechamento. Agradecemos a participação de todas e todos, a coordenação do evento, ao professor Clóvis, e um agradecimento especial aos palestrantes Rudimar, Larissa e Eduardo. Muito obrigada. Desejamos uma excelente sexta-feira a todas e todos. Aguardamos vocês hoje, às 14 horas, com a mesa Projeto Justiça Restaurativa com as Vítimas, Sejusc Porto Alegre, com a participação do juiz coordenador do Sejusc Porto Alegre, Fábio Vieira Hert, com mediação da coordenadora do Programa Municipal de Pacificação Restaurativa, Débora Adriana Schmidt. Obrigada. Ótimo, então, boa tarde a todos. Débora, fica um pouquinho, eu quero conversar com você. Pode encerrar a gravação. Logo mais.
Até mais. Tchau, doutor Edmar. Até mais. Eduardo. Tchau. Bom final de semana. Tchau, tchau. Pode, teria que encerrar.